Olá, meu povo! É com enorme prazer que abrimos mais uma mesa temática no 22º Encontro Regional da Abrapso Minas. Sejam todos bem-vindos. Esperamos hoje resgatar histórias e reflexões importantes nas apresentações de hoje. Agradecemos a disponibilidade e participação dos componentes dessa mesa, que são Márcia Mansur Sadalá. Ela é psicóloga social, mestre em ciências sociais, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Temos também Arnaldo Mesquita Santos Júnior. Ele vive em Divinópolis, é psicólogo social com licenciatura em filosofia e mestrado em psicologia pela UFSJ. Atualmente, ele é bolsista do programa de pós-graduação em psicologia da UFSJ no doutorado, é membro efetivo da Academia Divinopolitana de Letras e apaixonado pela cultura popular, onde participa diretamente das congadas. Temos também um integrante dessa mesa, que se chama Pedro Henrique Antunes da Costa. Ele é psicólogo, mestre em doutor em psicologia pela UFJF e é professor na Universidade de Brasília, na UNB. Olá, boa tarde, bom dia. Bom dia. Arnaldo? Eu acho que o microfone estava desligado. Bom dia a todas, todos. É sempre uma alegria, ainda nesse pandemônio e nessa pandemia online, mas nos encontrarmos, mais uma Abrapso, né? Abrapso, o primeiro evento de psicologia que eu participei e depois o primeiro lugar onde eu me encontro um pouquinho nos fazeres e desfazeres da psicologia. Agradeço a regional, agradeço inclusive em nome do núcleo da Abrapso Divinópolis, né? A gente tem um pouquinho desarticulado, mas ainda pelejando, né? Até aproveito e agradeço a algumas pessoas do nosso grupo de estudos que deve estar aí nos acompanhando e antecipo o agradecimento professora Márcia, que doravante eu vou chamar de Marcinha, e o professor Pedro, que também vou chamar só de Pedro, por ter aceitado o nosso convite, a nossa proposta de estar aqui nessa manhã discutindo um pouquinho, né, sobre os estudos e as práticas da psicologia social, né, uma análise crítica desses estudos a partir da psicologia social crítica. Bom, como já fomos apresentados, a minha função é mais introdutória. Eu quero pensar a ideia dessa mesa, né? O que nós, quando pensamos nessa mesa e pensamos na Abrapso, na história da Abrapso, na história da psicologia social, na história que nós vivemos, para pensar um pouco a história do Brasil, mas na história que nós estamos vivendo, e aí pensamos numa mesa para refletir sobre isso, né? Analisar criticamente para ficar apegado ao título sobre isso, né? O que os estudos e as práticas da psicologia social têm feito, né? E o que nós temos que fazer, então, a partir desse pensamento, desse lugar que para fazer uma pausa, uma espécie de revisão, digamos assim. Essa é uma angústia muito particular, porque é uma angústia que eu tenho levado com o Marquinhos para o doutorado, né, para pensar o que vamos, né, para onde vamos com a psicologia social, se é que a gente pode dizer para onde vamos. E aí, o que me pega, e aí eu digo mesmo de um modo muito particular, mas acho que os dois convidados vão nos brindar muito bem com essa reflexão, mas é pensar de um outro modo. É pensar, e obviamente pensar, ler e fazer, para mim, são coisas que caminham juntas. Pensar de outro modo a psicologia social. Né? O que fazemos quando fazemos e falamos da ou de psicologia social, na psicologia social.
num refresco paulo freireano, eu acho que nos cabe muito mais perguntas do que respostas. Essa é um primeiro momento que eu tenho pensado muito nisso. Precisamos muito mais das perguntas nesse momento. E uma pergunta muito Darcy Ribeiro, né? Por que ainda... Darcy dizia por que não demos certo. Eu acho bem pesado falar que não dá certo, porque a gente tem feito tanta coisa. Mas por que ainda temos tanto a fazer? Né? Eu ouvi a professora Fátima Quintal essa semana, e ela dizia, olha, tem 30 anos que eu estou fazendo psicologia social comunitária e alguns problemas continuam os mesmos. Né? E essa é uma angústia. Por que ainda temos tanto o que fazer? Por que ainda sonhos, e eu gosto dessa palavra, por isso eu uso, como SUS e SUAS, ou a educação, né? Tem me doído muito ter que lembrar que a educação é uma política pública, mas por que ainda esses sonhos estão no plano dos sonhos? Por que ainda nós temos um SUS que tentam precarizar, um SUAS que tentam precarizar, sem ter conseguido chegar onde ele foi sonhado, ele foi pensado? E qual o papel da psicologia nesse inteirinho, nesse território de disputas? Né? Essas são perguntas que me ocorrem para a gente pensar nessa mesa. Pensar políticas públicas, mais do que nunca, eu tenho dito que é preciso defender que a política pública é um campo da psicologia social, é um espaço da psicologia social. Nós precisamos dizer isso, nós precisamos lutar por esse espaço, né, de formar psicólogos sociais e psicólogas sociais para a política pública, né, para que se compreenda a política pública de um outro lugar. E aí, eu gosto muito de partir da política pública porque eu venho da educação, né, tanto como professor da educação básica, quanto na pesquisa de mestrado que eu faço na educação básica, tentando discutir gênero, sexualidade, mas no campo da educação básica. E agora, com a chegada, né, da psicologia e da assistência dentro da política da educação básica de uma forma mais efetiva. Então, o campo da educação me é mais caro, mas todo o campo da política pública me é muito caro, porque me parece que falta que a gente compreenda efetivamente a política pública para que ela se faça, e me parece que falta à psicologia fazer isso. Não que não faça. Às vezes a gente faz a crítica, a gente começa a falar da crítica e as pessoas já veem, mas é tão difícil, estamos fazendo. Né? Tanto que estamos aqui, né? No meio desse pandemônio todo, estamos aqui, do jeito que é possível, do jeito que é seguro, mas estamos discutindo, estamos tensionando. Mas ainda acho que é preciso tensionar essa crítica. Né? A ideia de crítica como não ser governado do mesmo modo, governar de outras formas, dar muitas formas. Né? É possível ser de muitos jeitos. Eu gosto dessa ideia de crítica. E é nesta ideia de crítica que eu quero colocar essa atenção da psicologia social. E aí eu dizia de pensar, né, a mesa estudos e práticas. Talvez a gente tenha muito a falar de práticas, mas acho que temos muito a pensar e produzir de estudos. Num primeiro momento, eu gosto de tacar pedra na coisa da teoria dos estudos, porque nós ainda reproduzimos muitos estudos que nos colonizaram. Mesmo a psicologia crítica, mesmo a psicologia social, ainda é uma psicologia muito credora de um certo colonizador, que a gente sabe muito bem que é branco, que é europeu, que é cristão, etc, etc. E eu acho que precisamos pensar também teoricamente. Precisamos pensar se o sujeito que nós lemos, o sujeito psíquico, o sujeito social, enfim, né, a própria psique, e obviamente a sociedade, se os padrões de leitura que a gente tem dá conta da nossa experiência, do nosso cotidiano, da nossa realidade. Porque na prática a gente faz muita coisa, mas às vezes a gente traduz pouco a prática
para outras, ou pelo menos para reflexões. Repito, a gente que faz, mas acho que isso precisa ser uma bandeira da psicologia social. Isso precisa ser uma coisa quase estrutural, pensar a partir de nós, pensar a partir das nossas experiências. E óbvio que eu não estou tirando isso do nada. Eu tenho aprendido isso cada vez mais com as feministas, né? Feministas decoloniais têm me ensinado muito isso. Olha, tem gente fazendo isso aqui, né? Tem mulher fazendo isso aqui, tem gente preta fazendo isso aqui, e nós, os bonitos da academia, continuamos no nosso mundinho paralelo, sem voltar para isso. E aí, insisto, voltar pensando prática, voltar pensando teoria. Porque às vezes a gente até faz muito, mas traduz isso muito pouco. Continua traduzindo em velhos conceitos, mesmo é possível interpretar diferente, tudo bom. Às vezes a gente precisa abandonar isso mesmo, né? Ou às vezes a gente precisa que, no mínimo, essa reflexão seja muito crítica. Não só ter o nome de crítica, né? Não só dizer que é crítico, mas ser ferrenhamente crítico, assumir ferrenhamente a crítica, né? Eu me lembro de uma vez, ouvindo falarem de um professor de psicologia social, mas ele é muito crítico. E eu dizia, bom, mas é isso que é bom. Tanto mais crítico, melhor. Tanto mais a gente consegue compreender a historicidade da coisa, porque nós, enquanto sujeitos ou enquanto objeto, e eu não gosto dessa dicotomia, mas enquanto fenômeno, porque penso eu que o psíquico e o social é um fenômeno que se compõe em partes indissociáveis, tanto mais crítico, mais a gente consegue dar passos para compreender a coisa. E aí eu acho que é preciso também rever, né? Eu dizia, obviamente por influência do meu orientador, orientando do Marquinhos, e aí dizia, às vezes é bom voltar à fonte, né? Qual era o sonho da própria Brapso na sua fundação, de uma certa linha ou linhagem, como eu gosto muito, da psicologia social, que em algum momento parece que também vai tomando seus caminhos, seus rumos, mas que é preciso, às vezes, lembrar desse sonho. Eu gosto da expressão sonho, gente. Podem chamar de utopia, podem chamar de ideal, é um monte de coisa que, para mim, é mesmo. Eu gosto de sonho, eu acho que sonho nos move mais, é mais afetuoso. O afeto não pode ser esquecido, né? Mas é preciso também ter um afeto e um rigor acadêmico, né? Sem perder a boniteza de ser gente. E aí, pensando assim, o finzinho da minha fala, gente, eu acho que a gentilidade nossa, não só brasileira, mas latina, ou latíndia, como eu gosto, né? Para pensar a Lélia, uma améfrica e um latíndia, porque há uma coisa indígena que a gente não deu atenção. Como há uma coisa do nosso povo preto que a gente deu pouca atenção, ou ainda deu uma atenção colonizada, ainda deu uma atenção de um olhar do colonizador, mesmo sendo o nosso olhar, porque ainda é um olhar montado no cavalo do colonizador. E aí eu gosto muito quando me apresentam como congadeiro, como alguém da cultura popular. Me convenço cada vez mais que é preciso dar atenção e aprender com a cultura popular. Há um autor que não me ocorre o nome que diz: o folclore é a alma do humano. E talvez a gente, para pensar uma psicologia social crítica ou uma psicologia social comprometida com esta América Latina ou com esse Brasil, que de novo estão ganhando, estão querendo de novo, né, de novo, que nunca pararam de nos explorar. E qual é a nossa leitura disso? Inclusive leitura de sujeitos, inclusive leituras de relação desse fenômeno social e subjetivo, psíquico. A minha proposta com essa mesa é pensar esses caminhos, que eu acho que é o meu objetivo para a psicologia social nesse momento, né? O meu compromisso que não me faz desanimar da psicologia social, como eu desanimei da clínica, por exemplo, é exatamente esse compromisso com as minhas gentes, com o meu povo. Adoro a expressão povo,
Eu acho que é uma expressão que a gente não pode jogar fora, precisa resgatar. Porque povo, quem é o povo? Diria Paulo Freire, povo é quem nunca se pergunta o que é o povo. E às vezes a gente, quando começa a se perguntar, vai deixando o povo para trás. E é preciso ir ao povo. É preciso pensar as nossas gentes com as nossas gentes. Até porque nós somos as nossas gentes. Né? Não deixar de ser as nossas gentes é um desafio urgente para nós, os bonitos da academia, e para que a gente assuma isso, né? Esse compromisso que, para mim, ele é inerente à psicologia social. Eu tenho chamado de compromisso ético. Né? Ele não é só um compromisso social, ele é um compromisso ético. Ele é um compromisso que exige paixão, que exige não só que a gente assuma determinadas posturas porque o lugar ou porque aquela teoria exige de nós, mas porque a gente de fato acredita naquilo. Por isso o afeto é sempre fundamental. E porque de fato a gente aposta nesse sonho de fazer um Brasil, né, de fato, esse Brasil real do povo, que ele se torne, né, o Brasil oficial. Bom, eu vou falando muito, mas eu vou chamar Marcinha. Mentira, vou chamar o Pedro primeiro. Marcinha por último. Vou chamar o Pedro, que aí vai nadar de braçada para nós, né? Vai pôr fogo no parquinho. Microfone desligado. Bom dia para todo mundo, então. Agradeço enormemente o convite do Arnaldo, né, do Núcleo Divinópolis. Queria começar parabenizando a toda a Regional Minas pela realização do evento, esse congresso que está muito bonito, está muito potente. Então, começo parabenizando e agradecendo a possibilidade de estar aqui trocando com vocês, por mais que não nas condições que a gente gostaria e desejaria, né, inclusive presencialmente, mas pelo menos estamos aqui, né, dentro do possível, buscando aqui dialogar, extrair sínteses, né, acúmulos, a nossa unidade na diversidade aí para pensarmos, repensarmos a nossa psicologia social, né, de caráter crítico, mas antes de tudo pensá-la, inclusive, a partir de nossa realidade, né, não uma análise autocentrada, não uma análise do umbigo, né, uma análise umbiguista, mas entendendo que, inclusive, a psicologia social, nos moldes abrapsianos, da Abrapso, a própria Abrapso em si, ela nasce, né, a partir das necessidades da realidade, né, das nossas maiorias populares, que passam a atravessar e constituir a psicologia como um todo, o que implicou necessariamente na crítica da psicologia em termos de sua conformação histórica, né, enquanto uma ciência e uma profissão atrelada, né, e conformada à ordem. E aí temos a ordem na nossa particularidade brasileira, não apenas de uma formação capitalista, mas de uma formação capitalista ainda mais venal, ainda mais barbárica, que remete à sua gênese colonial, escravista, que diz de sua conformação e seu desenvolvimento dependente, subserviente, né, aos países e às economias centrais, desse próprio modo de produção capitalista, né, uma totalidade, na nossa própria particularidade enquanto capitalismo brasileira, né, que diz de um antagonismo de classes absurdo, né, inaceitável em qualquer de suas expressões, né, mas da própria faceta e dimensão barbárica que ele adquire aqui, justamente, né, enquanto produção histórica, que remete a essa nossa história, às nossas estruturas, um antagonismo de classe que é a molde do todo, mas que se realiza, que se identifica, né, plasmado aí, a um antagonismo de raça absurdo, venal, barbárico, esse racismo que estrutura a nossa sociabilidade historicamente, dentre outros, né, o próprio antagonismo de gênero, de sexo, ao patriarcado como estruturante e as suas expressões e manifestações machistas, misóginas, LGBTQIA+, fóbicas e por aí vai. Então, inclusive, nesse sentido, começando com esse resgate histórico de onde vem a Abrapso, né, de qual é o sentido da psicologia social para a Abrapso, que, de novo, vem de fora da psicologia, isso é importante aqui eu ressaltar desde o início, porque a minha fala vai ser toda demarcada disso. Então, a Abrapso surge, se desenvolve num bojo de efervescência social, política,
frente aí às lutas do final da década de 70, de 80, ela surge na década de 80, aliada e atrelada a toda uma continuidade de lutas pela transformação da nossa sociabilidade. Então, eu queria começar fazendo essa demarcação, né? Da necessidade, então, de estarmos aqui dialogando de maneira crítica, né? Uma crítica que, como o Arnaldo mesmo apontou, não significa chatice, não significa crítica pela crítica, mas implica justamente uma análise da realidade como um movimento. E se essa análise é sempre processual, até porque ela diz da ação humana, de um ser que se produz pela sua própria ação, e nisso produz não apenas a si, mas o mundo, a realidade, dá sentido ao outro, a realidade, dá sentido e significação a si próprio. Então, se essa realidade é fruto da ação humana, de um ser que, portanto, é movimento, que se faz, que se produz, automaticamente a análise dessa realidade é sempre também movimento, é sempre dinâmica, é sempre crítica. Crítica nesse sentido, né? De o que está, ao invés do que é. E o que está que traz consigo a sua própria negação, de que se é algo ou se está sendo algo, automaticamente não está sendo uma série de coisas, na qual, nessa relação dialética, a gente pode e deve extrair sempre uma síntese, mesmo que inconscientemente a gente faz isso, né? De que se algo está de tal forma, portanto, não estar de várias outras, o que pode e deve vir a ser. Então, é esse movimento da crítica, a crítica como uma análise que acompanha o próprio movimento do real, a própria dinâmica da realidade. Então, é nesses marcos, nesses moldes que eu começo aqui minha fala, né, que eu inicio a minha fala, para que a gente possa, inclusive, se debruçar criticamente sobre a psicologia que se diz crítica. Eu penso que é, de fato, uma necessidade, sim, né? Como o próprio título da mesa aponta, como o convite e a provocação do Arnaldo nos coloca, né, nos põe, eu penso que mais do que nunca é necessário a gente pensar a psicologia criticamente, inclusive, sobretudo, aquela que se autodenomina crítica, né? Eu penso que isso se dá, antes de tudo, pela própria conjuntura vivenciada. Eu acho que não cabe muito aqui de eu ficar esmiuçando, até porque, né, a gente está vivendo ela, né? Acho que seria bater, chover no molhado, mas eu queria demarcar, assim, né, que a gente não vivencia uma conjuntura qualquer. A gente vivencia uma conjuntura em termos de um avanço, uma ofensiva, um recrudescimento ainda mais recrudescido, né, de tudo isso que a gente tem sido historicamente. Né, de um novo que se abrolha, que se abraça ao velho, né, de um suposto moderno na roupagem, na forma, mas que traz consigo o velho no seu conteúdo de maneira ainda mais intensificada, de uma ofensiva ainda mais barbárica e destrutiva do capital, de novo, nos moldes da formação social brasileira, de gênese constitutiva colonial, escravocrata, né, na sua conformação dependente, subserviente, e que é aguçado, né, pela pandemia. Pandemia que não é uma crise em si, na verdade ela adiciona mais uma faceta crítica, né, ao contexto já de uma crise aguçada, né, de uma crise que não é apenas econômica, política, mas é, antes de tudo, uma crise do sistema, né, que a gente costuma chamar na tradição, né, determinados aspectos da tradição marxista, do capitalismo como um socio-metabolismo, um grande organismo social em crise, uma crise estrutural que se intensifica e se expressa nas mais variadas facetas, econômica, política, agora uma crise também sanitária com a pandemia, né? Mas sobretudo uma crise de vida, né? Da forma como nós temos nos produzido, uma crise ambiental que cada vez mais se avoluma, né? De modo que o que a gente vivencia hoje em dia, né? Os nossos colegas ecossocialistas denominam não mais apenas de uma crise, mas de uma emergência climática, né, como apontam os estudos, enfim, a praxis no campo e na área. Então, face a essa conjuntura, eu penso que cada vez mais a gente deve buscar aqui analisar como que ela rebate, ela reflete na psicologia, em especial essa psicologia que se diz crítica, né, ao mesmo tempo como que a gente pode, a partir da análise da psicologia, dessa psicologia crítica, extrair caminhos aqui, possibilidades, algumas saídas, para que a gente, inclusive, consiga visualizar a cor, né, nessa tonalidade cinza que nos confronta e que busca tolher a nossa própria visão, nossa própria capacidade prospectiva, né? Um dos principais movimentos que a gente vê nesse contexto de crise, né, é justamente buscar tolher os sonhos, né? Já que eu estou aqui no encontro de Minas, né, sou de Minas, me considero de Minas, né? Não tem como a gente não falar, ter qualquer conversa sem não remeter ao Clube da Esquina, né?
Então, se os sonhos não envelhecem, o movimento, inclusive, do capital, das classes dominantes, né, é buscar tolhê-los pela raiz, né, é buscar limitar essa nossa capacidade prospectiva, né, de enxergar o futuro, de olhar para frente, até porque se o presente já está ruim, né, a ideia é que cada vez o futuro se torne ainda mais pior, caso a gente não venha a transformá-lo, né. Então, a nossa conversa aqui vai um pouco nessa direção de buscar, né, extrair algumas possibilidades aí dessa prospecção, né, pegando aqui a fala do Arnaldo, essa nossa reafirmação da capacidade prospectiva, né, do sonho, de projetar o futuro, de uma utopia realista. Por mais que isso possa parecer contraditório, não necessariamente é, né? Utopia nesse sentido de buscar enxergar o futuro e buscar não apenas enxergar, mas trilhá-lo, né, construí-lo. Bom, dito isso, então, né, o tempo aqui não é muito grande, então vou deixar de lado, obviamente, uma série de mediações, né, que a gente pode depois conversar, né, mas eu só queria, então, reiterar isso que eu comecei falando, né, sobre o próprio resgate histórico da psicologia crítica, que, por sua vez, né, está diretamente atrelado com a história da Abrapso. Obviamente que a psicologia crítica no Brasil não se reduz à Abrapso, né, mas o histórico da Abrapso diz o próprio histórico desse movimento de crítica da psicologia. Tá? Então, eu queria reiterar isso desde o início, assim, inclusive sobre a necessidade que temos de resgatar esse histórico, não para ficar lá atrás. Né? A gente faz o resgate histórico não porque o presente é igual ao passado, ou que o presente é meramente determinado pelo passado, senão a gente cairia aqui numa história histórica, né? Que se diz histórica, mas é ahistórica. Né? Mas porque a gente precisa entender e fazer esse resgate histórico, até mesmo para que a gente possa analisar o presente e projetar o futuro em termos de como temos sido, logo, como não temos sido e como podemos e devemos ser. Então, gostaria de reiterar, assim, né, esse resgate histórico da Abrapso como um todo, enquanto profusão, né, dessa dita psicologia crítica, né. Vou trazer aqui alguns autores, acho que é interessante, inclusive como forma de divulgar, né, o trabalho deles no que diz respeito à psicologia crítica, à psicologia social crítica, até para que a gente reforce, né, fundamentação acerca do que diz essa crítica na psicologia. Né. Tem um mexicano que eu gosto bastante, chama Davi Pavón Cuéllar, que ele tem um textinho dele de 2019, que eu, obviamente, quem me conhece sabe, eu esqueci o título, sou péssimo para lembrar o título das coisas, que ele vai falar, olha, a psicologia crítica não é uma forma de psicologia em si. A psicologia crítica não é uma corrente, ela não é uma vertente teórico-metodológica dentro da psicologia, mas ela é um movimento, ela é um processo que se orienta à psicologia, e no caso, não qualquer orientação à psicologia, mas à crítica da psicologia, e que ao mesmo tempo é algo que ocorre na psicologia. Perceba, ocorre na psicologia, mas não necessariamente deve ser enquadrada como uma corrente, uma vertente teórico-psicológica, porque isso significaria, inclusive, negar toda a potência que a crítica, né, a psicologia, ou que essa psicologia crítica pode vir a ter para a psicologia. Então, ela é uma relação crítica da psicologia consigo mesma, abrindo e fechando aspas aqui para o Davi Pavón Cuéllar. Né? Então, nesse sentido, ela diz, né, da crítica à psicologia como um todo. Não é meramente uma crítica a determinadas vertentes, a determinados campos, ramificações da psicologia, mas é uma crítica à psicologia como um todo. A crítica à psicologia como uma totalidade, e uma totalidade que, em hipótese alguma, nega a própria diversidade da psicologia. Quando a gente fala de totalidade, a gente, em hipótese alguma, está negando a diversidade. Pelo contrário, a totalidade se faz totalidade enquanto unidade na diversidade. Percebam? Ao mesmo tempo que essa diversidade expressa todas as formas que a totalidade tem de se manifestar, de se concretizar na singularidade dos indivíduos, ou no caso aqui das diferentes visões de ser humano e de mundo, que atravessam e constituem a psicologia, né? Essas diversas formas singulares e particulares de expressar o todo também o conformam, também o produzem nas suas relações umas com as outras enquanto totalidade. Então, quando a gente fala de totalidade, a gente está falando dessa unidade na diversidade. No caso aqui da psicologia, a psicologia como uma totalidade, uma unidade na diversidade. E é essa totalidade que, antes de tudo, a crítica da psicologia, a psicologia crítica se volta, a psicologia como um todo. É uma totalidade múltipla, inclusive contraditória na sua constituição, entendendo que o próprio movimento e a dinâmica da realidade é por si só contraditória. Né? Então ela critica esse todo antes de tudo, e de maneira mais específica e concreta, né? Ela vai vir a criticar as partes do todo, mas entendam que só se fazem partes justamente nas relações umas com as outras e subsumidas, circunscritas a esse todo, que dizem da psicologia nas suas diversas formas de se materializar, que dizem de expressões particulares da psicologia. Né?
Então, é algo que se faz a psicologia crítica, a crítica na psicologia. Não é algo que já seja, que é, justamente porque é movimento, né? Na própria apreensão do movimento da real. Né? Ela não consiste num corpo de conhecimento psicológico específico, né? Mas ela é, antes de tudo, um conjunto diverso e disperso em vários momentos de atitudes, de ações frente à psicologia, mais especificamente de atos de questionamento. É um retorno permanente da crítica à psicologia, da psicologia a si mesma. É um gesto reflexivo pelo qual a mesma psicologia se relaciona criticamente com o que ela tem sido, logo, o que ela não tem sido e, portanto, o que ela poderia e deveria ser. Nesse movimento, né, em diálogo aqui com o Fernando Lacerda, quando ele vai tratar sobre a crítica, o histórico da psicologia crítica, né, ele vai trazer que a psicologia crítica, a despeito das várias formas como ela vem se expressar, justamente nesse movimento de unidade, na diversidade, ele vai dizer que se trata aqui de um termo guarda-chuva, que abarca toda a proposta que busca criticar a sociedade e a psicologia. Então, essa crítica da crítica à psicologia, da psicologia crítica, ela deve ter sempre uma dupla faceta. A primeira faceta dessa crítica é justamente a psicologia. Mas a psicologia, que na sua concretude, trata-se de uma produção concreta da própria sociabilidade capitalista, do próprio modo de produção capitalista. Não por acaso esta vai se autonomizar da filosofia, vai se constituir como uma ciência autônoma e nesse movimento enquanto prática, enquanto profissão, justamente no bojo do desenvolvimento do modo de produção capitalista. E aí percebam, num primeiro momento, não aqui na periferia, mas no centro desse sistema, no centro dessa sociabilidade. Percebam? De modo que essa relação de dependência, né, essa relação de subordinação, de subserviência, que a nossa particularidade social estabelece, ou melhor dizendo, é produzida com os ditos países centrais, se expressa justamente na e pela psicologia. Enquanto a psicologia, pelo menos no plano hegemônico, igualmente subserviente, dependente, né, colonizada, e por aí vai. Então, essa primeira faceta, em termos da crítica da psicologia, diz dela como uma produção que não por acaso se desenvolve no seio do próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. E, de novo, também não por acaso tendo como desenvolvimento inicial, central, hegemônico, né, os países ditos centrais hegemônicos desse modo de produção da vida. Então, a crítica à psicologia tem que ser também a crítica ao modo de produção capitalista. A crítica à psicologia pela crítica do modo de produção capitalista, que a tem como produção, como produto e produtora necessário, ao mesmo tempo que a crítica do modo de produção capitalista na e pela crítica da psicologia. Então, o caráter de crítica na psicologia deve dizer desta como ciência e profissão, não no vácuo, não no vazio, mas germinada justamente no bojo desse desenvolvimento do modo de produção capitalista, não como um mero acaso, não como simples fruto de cabeças de indivíduos geniais, que é como a gente geralmente estuda isso nas disciplinas de história, né? Cuja concepção de história é aquela que a Maria Helena Souza Pato vai criticar como se fosse um mero varal de ideias, né? Que vão se concatenando logicamente um atrás do outro, como se a história fosse essa linha reta, né? Que não tocam os próprios chãos históricos do real. Então, isso é tudo menos história. E, né, o caráter de crítica da psicologia como ciência-profissão germinada no bojo de desenvolvimento do modo de produção capitalista é tudo menos uma mera conjunção de ideias, justamente nesse movimento descolado desse chão histórico. Trata-se, pois, aqui de uma crítica da crítica. Né? A crítica da psicologia deve ser a crítica da sociabilidade que a forja, enquanto necessidade, e que se expressa nela e por ela, ao menos na sua constituição hegemônica, também sendo explicada, justificada, produzida e perpetuada por ela. Então, estou trazendo tudo isso, né, para que a gente faça, inclusive, uma análise crítica da psicologia crítica em termos da seguinte pergunta. Será que a gente, talvez, não tenha perdido, esse caráter histórico da gênese da psicologia social crítica, da Abrapso, um caráter histórico de luta, de proposta radicalidade, transformação societária ampla, de um movimento não autocentrado da psicologia, mas que vem de fora para dentro. E 2, será que nesse histórico a gente também não perdeu, né? A própria necessidade de vincular a crítica da psicologia, dessa crítica societária, e não de uma crítica societária no sentido de criticar a ordem
né, em termos dos seus aspectos adjacentes, centrais, para que ela permaneça em última instância a mesma coisa, mas de transformar radicalmente com a mesma. E que, inclusive nesse sentido, tal movimento de transformação radical tem que se orientar, em última instância, se a psicologia é produto, produtora da mesma, não apenas para a crítica da psicologia, mas para a necessidade no horizonte, para que, com a transformação radical dessa ordem, haja também uma transformação radical da psicologia. Com a supressão dessa ordem, a gente esteja disposto a superar a psicologia, tal como ela tem se constituído. Eu costumo brincar com os meus alunos, né? A perspectiva de transformação e de crítica radicais tem que ser a necessidade de superação da ordem e da psicologia enquanto produto produtora mesmo. Então a psicologia vai para o saco junto. A gente está disposto a isso? Né? Então é nesse sentido que eu vou aqui buscar rapidamente, se puderem colocar depois aqui no chat aqui para a gente, quanto tempo eu ainda tenho para me organizar, mas que eu vou buscar rapidamente aqui analisar, né, esse movimento mais recente, essa dinâmica mais recente da psicologia dita crítica na realidade brasileira, sobretudo a partir de dois vetores aqui, né? Um, que é justamente vinculado ao estudo que eu tenho falado, né? Como que essa crítica da psicologia, de certa forma, ela foi se abrandando, ela foi abrandada e, pior, ela foi sendo institucionalizada. E como que, atrelado também isso que eu estou falando, né, esse horizonte radical de transformação da dita psicologia crítica, ele também foi se abrandando e, inclusive, também sendo institucionalizado, sobretudo pela inserção e atuação nas políticas sociais, né? Com relação ao primeiro, eu vi que eu tenho 10 minutinhos, então, de novo, né? Eu vou deixar uma série de aspectos de lado, depois a gente pode conversar, e tudo isso eu vou buscar sintetizar enquanto uma constatação, ao meu ver, tá? De que a gente tem mais recentemente um processo de inflexão da e na psicologia crítica, que acompanha, inclusive, movimentos de inflexão, tá, política na nossa realidade como um todo. Por quê? Vamos lá para o primeiro ponto, o abrandamento da crítica, né, do horizonte radical da psicologia, dessa psicologia social crítica e a sua institucionalização, né? Se a gente for analisar justamente o caráter de pujança, né, de desenvolvimento, de nascença, de desenvolvimento da psicologia crítica no Brasil, era o quê? Década de 60, de 70. Então a gente tem tudo isso acompanhando todo um conjunto de lutas, de ofensiva das lutas impulsionadas, sobretudo ao longo da década de 70, conta, né, a expressão mais extremada do traço estrutural autocrático brasileiro, né, da ditadura civil, burguesa, militar. Então, a gente tem tudo isso como impulsor da psicologia, de novo, de fora para dentro. Tá? Então, sem essa pujança, sem essa efervescência, né, que contestava não apenas o regime, mas a própria formação social brasileira como um todo, né, a própria lógica de dominação existente, em suma, né, a ordem, na particularidade brasileira, mas numa análise totalizante, né? Se a gente não tivesse isso, a gente, inclusive, ficaria difícil pensarmos, né? Ou pensaríamos de uma outra forma, né? Quiçá se existisse a psicologia social crítica, sobretudo nos moldes que a gente viu surgir, né? Então, a própria gênese e origem da dita psicologia social crítica diz dessa ofensiva politizadora, né, reivindicatória, de lutas da psicologia, que refletem, que rebatem na psicologia. Sendo que, né, enfim, na análise que eu faço, né, eu penso que isso foi abrandado, sobretudo, pela via da institucionalização da crítica a determinados lugares, arenas, locos, dentre eles a própria academia. Né? Dessa lógica da psicologia crítica como uma vertente dentro da psicologia, e não este movimento, né, de uma crítica permanente, de uma análise, de uma relação crítica com a psicologia como um todo, né? E aí nisso a gente pode até mesmo fazer uma crítica como a Abrapse tem se desenvolvido nos últimos anos. Eu falo isso muito tranquilo, inclusive, assim, enquanto um abrapsiano, né? Em termos de como é que tudo isso também atravessa e constitui a Abrapso, né? E de fato nos deveria fazer rememorar de quais são os nossos horizontes, da onde a gente vem, para onde a gente tem ido, para onde a gente quer ir nesse movimento, né? Se essa psicologia que a gente diz crítica, né, ela está institucionalizada, ela está enquadrada em alguns locos, ela está, né, colocada dentro de determinados contextos e ela justamente não dialoga para fora de si, inclusive não vem de fora para si,
remetendo ao sua própria origem. Ora, que crítica é essa? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer aqui rapidinho, depois a gente pode discutir, né? E o segundo, como eu mencionei para vocês, de justamente dessa institucionalização também da psicologia das vertentes críticas, né, ao âmbito das políticas sociais. Percebam, concordo totalmente, né, com a fala do Arnaldo, em termos da necessidade de defendermos as políticas, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Viva o SUS, né? Viva o SUS, se não fosse o SUS, inclusive, a nossa realidade estaria até pior. Viva o SUAS, né? Viva um projeto de uma educação pública socialmente referenciada. Tudo isso tem que ser defendido, especialmente no momento que estão sendo atacados frontalmente face a essa ofensiva do capital ainda mais ofensiva, né? Ainda mais recrudescida. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente pensar e achar, né, que o processo de uma mera inserção nestes contextos, de uma mera atuação da psicologia nestes contextos das políticas, que foi um dos movimentos que possibilitou, né, a psicologia ampliar o seu alcance social, como se isso fosse sinônimo de uma atuação por si só crítica, por si só compromissada social e eticamente, isso é muito perigoso. Perceba, Pedro, você está querendo dizer então que a psicologia não deveria inserir nas políticas, em hipótese alguma. Onde tiver espaço para a gente se inserir, né, acho que a gente deve buscar isso, mas de que forma? A partir de quais fundamentos? Qual a concepção de ser humano, de mundo, de sociedade? Como que isso desvela nas nossas teorias, nos nossos arsenais categoriais, analíticos, de análise da realidade, conhecimento e de explicação da realidade, como isso tudo deságua em última instância na nossa atuação, remetendo à praxis como um todo, como um movimento. Quais são os horizontes? Quais são as consequências? Para quem se volta? Então a gente tem que tomar muito cuidado para, num primeiro momento, não achar que a ampliação do alcance social da psicologia, o aumento da oferta de serviços psicológicos, a psicologia agora está lidando diretamente com indivíduos que, historicamente, ela os marginalizou, e também não por acaso, porque eles são, historicamente, os indivíduos marginalizados na nossa própria sociedade, achar que isso é sinônimo de um maior comprometimento com a realidade, opa, calma lá. A gente pode estar fazendo isso tudo, inclusive, reproduzindo o velho na psicologia. Os seus modelos tradicionais hegemônicos de atuação, individualizantes, psicologizantes. Em última instância, lidando com esses indivíduos de uma maneira fetichizada, exotizada, sabe? Não como se fossem indivíduos em si, mas é sempre aquele outro na terceira pessoa, na qual eu até mesmo tenho que lidar de maneira paternalista. E como é que, de fato, eu vou contribuir para o fortalecimento daquele indivíduo enquanto um ser que se produz na sua própria ação, né? Fortalecendo aquele sujeito histórico de fato capaz, né, de, na coletividade, transformar a ordem na qual eu, inclusive, me encontro circunscrito, só atravessado. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, e eu tenho percebido que esse cuidado talvez falte em alguns aspectos. E aí, nesse sentido, eu vou mesmo rememorar o histórico da psicologia social crítica, que se dá sobremaneira fora do Estado. Se dá em conjunto com os movimentos sociais, com organizações da classe trabalhadora, sindicatos, partidos, inclusive políticos em determinado momento. Mas perceba que emana de baixo para cima. De baixo para cima. De modo com que a gente consegue adentrar dentro do Estado, a gente não pode achar que essa atuação apenas pela interface do Estado seja sinônimo de comprometimento e, pior, seja sinônimo de transformação social. Não é. De novo, em hipótese alguma, eu estou negando a relevância, a necessidade, inclusive, de defender tais iniciativas no momento vivido. De ofensiva, de destruição, de barbárie, de pandemia, de pandemônio, de uma gestão pandêmica. Entendo muito bem isso. Até porque, gente, essa transformação não vai vir pela via do Estado. Em última instância, uma transformação social radical, ela pode se municiar de aspectos por dentro do aparato estatal. No nosso caso, quanto psicólogos, podemos e devemos contribuir para isso, mas ela é, antes de tudo, uma ofensiva contra o Estado enquanto
em última instância, legitimador e perpetuador dessa ordem. Então, eu penso que nos últimos anos, nas últimas décadas, ao mesmo tempo que a psicologia social crítica ela nasce dessa ofensiva popular, das maiorias populares, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente está num contexto de uma correlação de forças defensiva. Como um todo, isso se expressa pela psicologia e a gente tem que tomar muito cuidado para justamente não incorrer nesse arrefecimento da crítica, nessa institucionalização da crítica, tanto no plano de produção de conhecimento, quanto no plano de atuação. Por isso que eu estou falando de praxis aqui como um todo. Então, é um pouco disso que eu trago assim como uma inflexão que na minha análise, no meu entendimento, tem acometido, tem acontecido na nossa realidade como um todo, no conjunto aqui dos explorados e oprimidos, né? Mas que, obviamente, então, rebate aqui na nossa psicologia, inclusive na dita psicologia crítica. Né? E, para isso, temos que pensar justamente nesse resgate histórico. De novo, não para ficar lá atrás, mas para que a gente analise esse movimento, essa dinâmica e consigamos projetar um futuro. Um futuro não apenas para a psicologia, mas para a nossa vida como um todo. Assim. E aí é nesse sentido que eu queria extrair aqui alguns caminhos com vocês. Acho que eu penso que eu já estou acabando aqui minha fala, não devo ter muito mais tempo, né? Mas que eu penso que eu vou buscar aqui extrair alguns caminhos com vocês, né, para a gente pensar, inclusive, formas de sair disso, enfim, de potencializar esse nosso caráter crítico, né. Acho que o primeiro aspecto é que é isso, assim, a gente não pode deixar a psicologia triunfar sobre a crítica. A gente não pode deixar se institucionalizar dentro da psicologia, dentro da universidade, dentro da academia, por mais que a gente seja. Eu sou professor da UNB, então estou institucionalizado do último, né, do fio de cabelo até o dedão do pé. Então não tem como lidar com essas contas, eu não tenho como sair disso, a não ser que eu queira perder o emprego, né, passar fome, coisa do tipo. Mas vejamos, lidemos com isso a partir da constatação dessa contradição, ou das contradições que nos atravessam. Um psicólogo que está na política social, ele não é apenas um trabalhador, mas um trabalhador assalariado. Então ele está ali sendo explorado. Inclusive, psicólogo que não seja assalariado é também trabalhador, tá, gente? De vez em quando a gente tem que lembrar isso. Né? Não é porque você é autônomo, liberal, que você não é trabalhador. Você está vendendo sua forcinha de trabalho, você está sendo ali explorado também, tá bom? Mas então é aprender essas contradições que nos cerceiam, que nos atravessam e nos constituem, para inclusive a gente possa extrair, né, as sínteses e movimentos possíveis. Então, assim, a gente não pode deixar a psicologia triunfar sobre a crítica. A gente não pode cair nessa de que, eu sou aqui da psicologia crítica enquanto uma ramificação da psicologia, né? Ou da crítica feita a partir da academia estrito sensu, ou mesmo da prática. De novo, a crítica como um movimento permanente de questionamento da psicologia, que vem, sobretudo, de fora para ela. Então, assim, o problema não é uma outra psicologia, o problema não é a psicologia X, Y, B, vertente Y, mas antes de tudo a própria psicologia, tal como ela se constitui, justamente nesse desenvolvimento histórico que eu aqui sinalizei de maneira muito, 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 muito rápida, mas como produtora dessa nossa sociabilidade. Então, a gente tem que buscar aqui construir uma outra ordem pela via da psicologia, enquanto que a psicologia pode contribuir por isso, por exemplo, entendendo que a própria psicologia está ali, emergida nessas contradições, forjada nesse solo histórico e que o produz. E, portanto, a crítica é a psicologia e a sociedade como um todo. Sim? Né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria trazer aqui. Né? E como essa própria sociedade se expressa pela psicologia, sobretudo os modelos psicológicos dominantes. E aí, vinculado a isso, para que a psicologia crítica não se converta em uma psicologia tal como a outras, por mais que se diga crítica, ela necessita manter todo o vigor, né, toda a robustez dessa sua crítica inerente e imanente a si própria, que diz da sua própria faceta política, ou ético-política. E sabe como isso, inclusive, é potencializado, pessoal? Se a gente parar ou pelo menos voltarmos, né, sairmos dessa lógica mais autocentrada, umbiguista da psicologia, e retomarmos o histórico da nossa própria Constituição e entendermos que o grosso dessas críticas vieram de fora para dentro. E, sobretudo, esse caráter, essa dimensão ético-política da psicologia se dá a partir do seu compromisso com as lutas sociais. As lutas sociais de transformação radical dessa ordem.
anticapitalista, antirracista, machista, patriarcal, sexista, né? Lutas antifascistas, até porque isso diz da sua própria origem, da sua própria gênese. Sim. E vinculado a isso, um terceiro ponto que eu queria trazer era, para além da psicologia em termos de orientação desde as necessidades populares, das lutas sociais para a psicologia, e neste movimento, inclusive, desde outras disciplinas do conhecimento, campos do saber fazer, para que a gente rompa com essa fragmentação abstrata do conhecimento, como se a realidade se desse de maneira fragmentária. Esse aqui é o pedaço da psicologia, esse aqui é o pedaço da sociologia, esse aqui é o pedaço da economia, da antropologia. Não é assim que a realidade opera. A gente opera frente a ela dessa forma, mas não significa que ela opera dessa maneira. Então, esse segundo e terceiro ponto aqui é um convite para que a gente vá além da psicologia, para além da psicologia, inclusive para além da psicologia social crítica. Num primeiro movimento, em direção às necessidades, às lutas sociais que estão em pujança a despeito da gente não enxergá-las, e aliado a isso, para além da psicologia enquanto um campo em si, enquanto uma ciência particular do conhecimento, uma profissão também particular. Então, sempre falo, um aluno meu que só lê e estuda psicologia não sabe nada de psicologia, porque não sabe nada da realidade sobre a qual a psicologia, em tese, busca se debruçar. Então, esse segundo e terceiro ponto dizem disso que eu queria fixar aqui como mensagem já final, para além da psicologia. O grosso de contribuição que a gente tem em termos de crítica está para além da psicologia, nas lutas sociais, nos movimentos permanentes dos explorados e oprimidos se fazerem, se produzirem, mesmo frente à barbárie. Está para além da psicologia enquanto uma ciência, uma profissão particular. Inclusive da psicologia crítica e da psicologia dita psicologia social crítica. Então, não deixar que a psicologia triunfe sobre a crítica implica em fazer esses dois movimentos. E aí termina a minha fala, inclusive rememorando, né, o que está acontecendo agora. A gente está vivenciando, por exemplo, em Brasília, um contexto de ofensiva, ainda maior contra os povos originários, mas também um movimento não apenas de resistência, mas de contraofensiva, assim, dos mais intensos que a gente vivenciou, que a gente tem vivenciado no último momento. Então é nesses chãos solos históricos que a psicologia deve buscar botar seus pezinhos e extrair deles o movimento para dentro da psicologia, no sentido de questionar a si própria, de criticar e de buscar superar a ordem, e essa ordem que produz a psicologia, nesse sentido, buscar superar a própria psicologia. Termino aqui com Martim Baró, para quem uma psicologia da libertação deve libertar, antes de tudo, a si própria. Não há psicologia da libertação sem uma libertação da própria psicologia. É isso. Obrigado. Acho que foi os 30 minutinhos. Obrigado, Jorge. Esqueci de agradecer você, meu caro. Acho que eu vou entrar aqui direto. É isso, gente? Nós estamos passando a bola, né? Eu vou já começar. Não sei se alguém ia passar a palavra, mas aqui já peguei a palavra, Pedro. Que bom. Muito bacana aí, né? Vou pegar vários ganchos aí que o Pedro trouxe. Achei muito bacana a sua fala. Queria te parabenizar. Já te conhecia, mas, né, estamos tendo essa oportunidade agora de estar junto e nós vamos dialogar muito, inclusive várias questões que você trouxe, eu também vou trazer, né? Então, eu queria começar aqui. Espera aí, gente, deixa eu pôr meu fone aqui. Então, alegria, tá tudo ok? Acho que tá, né? Expressando aqui alegria de estar aqui nesse momento, né? Um momento tão difícil, tão desafiador. Já foi falado tanto, né, desses desafios, muitos desafios que nós estamos vivendo, né, em vários sentidos, em vários contextos, mas mesmo assim nós estamos aqui, né, num encontro maravilhoso. Queria começar parabenizando e agradecendo aí a equipe, né, essa gestão da Abrapso Minas, a Jaciane, a Aline, o Nilson, César, Leila e todos os integrantes aí do Núcleo Montes Claros, da Abrapso, que tiveram aí, que estão tendo essa coragem, né? Essa coragem de assumir esse desafio.
de traduzir as emoções e os afetos para o mundo virtual. Eu acho que vocês têm conseguido, né, nos afetar, nos mostrar um pouco dessa cultura do norte de Minas. Eu lembro aqui, estou lembrando da última Abrapso Minas, a gente articulando aí a nova gestão, né? E a gente sonhando em ir para Montes Claros, em levar o conhecimento para o norte, né? De ouvir esse norte, de ouvir áreas que realmente têm essa riqueza toda, e muitas vezes essa riqueza está apagada, subjugada a outros saberes e outros poderes. Então, eu acho que isso também tem a ver com a Abrapso, esse processo aí de interiorização da Abrapso, de trazer os núcleos e as diversas regiões, não só de Minas, né, no nosso caso aqui, mas a nível nacional também, né? Então, agradecer e parabenizar essa equipe maravilhosa que está nos fazendo emocionar, que está nos afetando, que está mostrando que é possível, né? Mesmo que não seja o ideal. Agradecer aí também o Arnaldo, Núcleo Divinópolis. Arnaldo, um grande companheiro, acompanhei o nascimento do Núcleo Divinópolis. Eu acho que a gente está aqui falando de crítica, a gente tem que falar do novo, né? Dos novos processos e das novas pessoas que têm ocupado espaços importantes também dentro da psicologia. O Núcleo Divinópolis, ele teve uma trajetória muito bacana, um grupo muito envolvido, um grupo de pessoas novas, dispostas aí a conhecer essa psicologia e participar dela. Tem um carinho especial aí pelo Arnaldo, pela Lili e por várias outras pessoas ADI que compõem o Núcleo Divinópolis e que ficou triste de saber que o núcleo está ali, né? Vai, não vai, me coloco aí à disposição, né, para estar ajudando aí esse núcleo a continuar firme. Quero aqui também cumprimentar o Pedro, né, já o fiz, e falar assim que, né, vou pegar inclusive essa fala final aí, né, quando a gente fala que não é possível, para mudar o mundo e para mudar a própria psicologia, nós precisamos nos pensar, nos repensar. Eu acho que a minha fala vai muito por aí também. E eu queria aqui, inicialmente, falar de mim também, né? Me trazer e a minha posição, quem sou eu. Eu acho que isso também diz da nossa crítica à psicologia, né? Então, assim, eu sou psicóloga social latino-americana, já foi falado aqui, sou professora universitária, mas eu nunca perdi os laços e os vínculos com a realidade. Inclusive eu faço questão, né, de ser uma psicóloga que mesmo estando na academia, eu tenho uma fala muito da prática, e é essa fala da prática que eu vou trazer aqui, né? Luto por justiça social, sou de esquerda, sou antirracista, antifascista, antiproibicionista, antimachista, todos esses antipatriarcalista, anticolonialista e antibolsonarista, né? Eu acho que nesse momento é algo que a gente precisa também estar afirmando, e é desse lugar, então, que eu vou falar, é dessa psicologia que eu vou falar, uma psicologia posicionada, uma psicologia militante, adoro essa palavra militante, e a Silvia Lani também adora, né? E isso eu fico muito feliz, né, de falar da psicologia militante, de saber que a gente tem defesas, né, das nossas grandes raízes aí da psicologia social, que também defendem, né, essa prática militante. E aí eu estou aqui acreditando que é possível ter um outro jeito de agir, um outro jeito de fazer, um outro mundo é possível, né? Acho que a gente tem que acreditar que é possível. Inclusive, eu sou uma pessoa muito otimista, e o otimismo, às vezes, é perigoso, né? Então, assim, nesse meu otimismo, eu tento o tempo todo me autoavaliar também, né? Até onde o otimismo não se transforma, para o otimismo não se transformar numa naturalização das coisas, né? Então, a ideia do otimismo, mas muito ligada à proposta de indignação, e essa indignação no sentido que o Paulo Freire nos apresenta, né? Então, assim, eu vejo essa ideia da crítica à psicologia pela proposta freiriana aí de indignação, a indignação que não nos faz
perder essa crítica, mas nos faz agir, né? E agir a partir da crítica. Então, também acredito nessa fala aí do Pedro, né? Da crítica como processo. A crítica faz parte o tempo todo da nossa vida, e se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa da ideia da crítica. Num mundo onde as diferenças são cada vez menos toleráveis, né? E essa palavra tolerância é uma palavra ruim, né? Mas a gente tem que usar ela, né? A gente tem falado das intolerâncias com as diferenças, então a questão crítica ela passa a ser fundamental, inclusive para criticar as ideologias da sociedade, não só da psicologia, trazidas aqui pelo Pedro também, né? Nós estamos aqui, a psicologia precisa se criticar, mas ela precisa também criticar essa sociedade e se posicionar frente a ela. Não é fácil, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento onde ter posicionamentos e usar esses posicionamentos não tem sido fácil, a gente tem enfrentado várias barreiras, inclusive na própria academia, né? Eu acho que a gente enfrenta barreiras ao se posicionar, barreiras institucionais, barreiras políticas, barreiras inclusive religiosas, no meu caso, que trabalho numa universidade ligada à Igreja Católica, né? Barreiras em relação aos próprios alunos e alunas, né, que vêm de lugares, de posições e de formas diferentes de agir, mas eu acho que a gente não pode nunca perder essa crítica e esse posicionamento sem perder o respeito ao outro, né? Eu acho que enfrentar também esses posicionamentos pessoais é algo importante. Então, eu considero essa ideia da crítica e da indignação como fazendo parte da nossa vida. Eu vejo isso como uma postura de vida. Essa psicologia que eu trago, né, a psicologia social crítica, a psicologia social latino-americana, que fundamenta as minhas práticas, ela diz também de uma concepção de mundo, né? Eu não falo só da concepção que eu tenho enquanto psicologia, enquanto sujeito, enquanto concepção de sujeito. Eu falo de uma concepção que eu tenho de mundo, de vida, né? Uma postura de vida. Então, eu acho importante a gente estar dizendo de onde que a gente está falando, né? E nos posicionando mesmo frente a isso. Eu acho que a ideia aqui dessa mesa, né, e depois de ouvir o Pedro, eu acho que eu vou estar aqui muito mais reafirmando algumas questões que ele já falou, e aí eu acho que nós estamos nesse momento mesmo, de reafirmar. Nós temos que reafirmar posições. Nós estamos num momento onde nós precisamos avançar, mas a gente só vai avançar se a gente reafirmar posições. E eu também concordo que reafirmar posições é contar a história. Contar a nossa história é uma forma de criticá-la. Né, tem uma frase aí que eu gosto muito, né, muitos também usam, essa ideia de que um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então, eu acho que se a gente está falando de crítica, se a gente está falando de uma psicologia crítica, o Pedro também já trouxe isso, né, a história é fundamental, né, a historicidade nos processos são fundamentais. E eu sei que aqui, gente, tem gente assistindo e que ainda vai assistir essa mesa de muitas gerações. Eu sei que tem gente chegando na psicologia e eu adoro falar para quem está chegando, trazer essa história para quem está chegando, né? A gente fala de uma história que não é tão longa, longa não é, né? Mas nós estamos falando de uma história de 60 anos. Na psicologia tem 60 anos, né, que ela se constitui enquanto ciência e profissão, e 60 anos é muito ou é pouco, né? 60 anos é pouquíssimo, 60 anos não é nada na nossa história, mas 60 anos é muito para quem está chegando, né? Então, eu acho que é muito importante a gente dizer dessa história, mas eu sei que tem gente aqui também que já tem uma longa trajetória, que já ouviu isso várias vezes. Estou vendo aí, inclusive, né, as pessoas aí, referências, o Marquinho, meu eterno professor, hoje orientador aí do Arnaldo, né? E outras pessoas históricas, a Marília e vários outros aí que estão na Brapso há muitos e muitos anos, mas eu vou fazer uma fala direcionada ao novo, a quem está chegando, porque eu acho que essas pessoas que estão chegando precisam conhecer um pouco a história, um pouco não, precisam se apropriar dessa história.
Então, eu estou aqui para reafirmar e depois eu vou trazer algumas questões aí, alguns questionamentos mesmo, né, que eu penso na minha prática sobre essa psicologia e principalmente sobre nós, psicólogas e psicólogos. Então, assim, pegando inclusive essa fala do Pedro, não tem como a gente mudar, como a gente querer avançar, como a gente criticar, se a gente não se criticar, se a gente não fizer constantemente essa autoavaliação do nosso lugar no mundo. Então, assim, só também pensando que a história é importante e que eu estou aqui, inclusive, falando dessa história para quem está chegando, né? Só lembrando aí que a psicologia social, a própria psicologia, a psicologia social na história, ela também vem dessa visão, né, do indivíduo como produção social, onde o objeto da psicologia era e ainda né, o indivíduo, os processos mentais, os fenômenos psíquicos, a psicologia que surge nessa necessidade de atender aí aos parâmetros positivistas da ciência moderna, a psicologia que surge, então, servindo aos interesses da ordem social já estabelecida, se convertendo em um instrumento útil de reprodução do sistema. O Martim Baró, né, faz muito essa crítica aí a essa ideia, né, da psicologia como ideologia da conversão, né? Então, a psicologia, ela oferecia uma solução alternativa para os conflitos sociais. Qual que era essa alternativa? Mudar o indivíduo, preservando a ordem social. Então, a gente tem que pensar em toda essa ideologia da reconversão aí, né, que seguiu os modelos e os parâmetros da criação da nossa própria ciência, né? Como psicologia e como psicologia social. A psicologia social também surge influenciada aí por esse paradigma do indivíduo, também trazendo essa visão individual, atendendo aí a esse sistema de produção capitalista. E, inclusive, a gente começa, então, a definir caminhos aí para a própria psicologia social, né? Essa psicologia, então, social, ela vai surgir voltada para essa prática liberal, privada, com enfoque teórico e técnico, a partir de uma ação particularizada, bem separada e distante ainda do mundo concreto, né, da realidade. E a gente vem percebendo, o Pedro já falou, inclusive, da própria Abrapso, que faz parte dessa história, né? Que final da década de 70, início da década de 80, a gente vive no Brasil e na América Latina, principalmente, né? Uma primeira crítica a essa psicologia, a essa concepção, né? Que então a gente vive um questionamento, a gente passa a questionar, né, essa psicologia distanciada do contexto sócio-histórico, essa psicologia individualizada, essa psicologia servindo, né, a elite, servindo a uma dada classe, e aí a gente vai a psicologia vai começar a propor essa ruptura, né, com essas relações de submissão, de dominação, de opressão. A psicologia vai começar a perceber que lugar ela ocupa e para que ela serve, né? Ela vai rejeitar essa instrumentalidade que serve a classes dominantes, ela vai rejeitar esse lugar da patologização, da individualização, da estigmatização, ela vai questionar esse papel que serviu para a manutenção da ordem, né? Essa visão que a gente tem, que ainda está muito presente, ligada à ideia da gente pensar sempre nas raízes pessoais e não nas raízes sociais dos problemas, né? Então, pontos aí de partidas para a construção dessa psicologia social crítica, no nosso caso, brasileiro e latino-americano, uma psicologia social comprometida com a realidade brasileira, indissociada da praxis, né? E aí essa praxis, ela passa a ser muito importante, ela passa a ser o grande objetivo, né, a ser perseguido, essa articulação aí, né, entre a teoria e a prática, essa forma de pensar e olhar para a realidade
a partir dos embasamentos teóricos, diferentemente daquela psicologia onde a atividade teórica já era prática em si mesma, né? Uma atividade teórica muito descompromissada com os problemas sociais, e a vida cotidiana das pessoas, os contextos das sociedades, das comunidades, das pessoas, das nações, né? Desvinculadas aí desse contexto histórico, sócio-histórico, essa ideia aí da neutralidade, né, que permeou por muito tempo. Então, a gente vive aí, nos anos 80, essa mudança de lógica, mudança de concepção, mudança dessa visão do sujeito. Nós vivemos aí algumas rupturas, né, que a gente vivia aí de uma dicotomia entre subjetividade e objetividade, entre o indivíduo e coletivo, entre afetividade e racionalidade, entre ambiente e sociedade. A gente passa a se preocupar com as relações, com as inter-relações, né? A gente vai começar a pensar, então, como que nós vamos nos constituindo enquanto sujeito a partir dessas relações. Então, como que temáticas aí como o território, as relações sociais, os afetos, os pertencimentos, a história, a memória, passam a fazer parte da constituição desse sujeito. E a gente começa, então, a pensar numa psicologia promotora de transformações. É possível transformar a vida a partir dessa psicologia, transformar a vida, as relações, as situações de opressão. Começamos a pensar nessa ideia de uma atuação mais comprometida com a realidade. Começamos, então, a pensar que os conceitos criados e construídos por essa psicologia, eles precisam romper com as desigualdades, romper com essas dicotomias, pensar nessa contribuição na vida, né, na vida real das pessoas, e como, então, que essa psicologia poderia realmente contribuir com as transformações dessa sociedade. Então, nós tivemos aí vários autores e teóricos, né, latino-americanos. Eu tenho aí, né, como vários aqui, né, Silvia Lane como a grande precursora brasileira, junto com Martim Baró, Maritza Monteiro, outros autores aí da América Latina que trouxeram essa visão, seus orientandos, né, a Bader Savaia também, que traz muito, né, que eu bebo muito dela nessa discussão, né, nessa visão do homem inserido historicamente, dialeticamente na sua realidade, essa ideia do sofrimento ético-político que ela traz, né, e que nos ajuda a pensar nas causas, que as causas do sofrimento, elas são sociais, políticas, né, elas têm origem, mesmo que elas sejam sentidas e vividas pelo sujeito, o sofrimento é psicossocial, né? O sofrimento tem origem nas questões das relações, da opressão, da submissão, da exploração, das diversas desigualdades que a gente vive, né? Então, essa psicologia aí que surge na América Latina, que reinventa, né, algumas concepções, aproveita de outras, recria e se propõe aí a partir principalmente da psicologia da libertação, da psicologia social comunitária e da psicologia sócio-histórica, trazer uma nova forma, uma psicologia comprometida, então, com a realidade brasileira, com uma postura aí de transformação da realidade, a partir de uma praxis historicizada, contextualizada com a realidade, que tenha uma visão crítica do homem e da sociedade, inclusive dialogando com outros saberes, né? Eu acho que o Pedro já trouxe isso é algo muito importante da gente pensar. Acho que a psicologia não vai sozinha dar conta de explicar os fenômenos, né? E que ela precisa estar junto dela com outros saberes, não só da ciência, como saberes populares também. Ele citou aí a questão dos povos originários, e é um tema que está muito em alta aqui, inclusive na Brapso, que bacana, não é?
ouvir e aprender com os povos originários. Nós precisamos aprender muito ainda. A gente precisa baixar muito, né, a nossa arrogância intelectual, arrogância acadêmica. Deixa só eu ver aqui se alguém já colocou alguma coisa do meu tempo. Acho que não, mas coloca, viu, Aline? Eu acho que eu tenho 10 minutos, gente. A gente acha que meia hora é muito, né? Mas não é. E aí, então, gente, é isso, né? Silvia Lani, então, vai trazer, né, essa psicologia social crítica aí, como essa ideia mesmo de uma psicologia a serviço da emancipação, desenvolvendo uma praxis crítica e criadora, essa ideia mesmo da praxis estando para além da teoria e da prática, mas a gente pensando, então, como que nós vamos realmente interferir, de fato, nessa realidade, né? Como que nós vamos realmente propiciar esse processo aí de superação das diferenças, da superação das opressões, como que nós vamos realmente afirmar uma psicologia aberta, novos modos de ser e agir, que se preocupe, de fato, né, com essa transformação pessoal. E aí a Silvia Lani vai trazer essa ideia também, né, que eu acho que a gente deve perseguir ela. A psicologia só tem sentido se servir para mudar o mundo. O sentido da psicologia é mudar a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas, né? Então, isso nos coloca aí essas tarefas, né, de como que nós vamos buscar essa transformação. Como que nós vamos reconstruir esse projeto político da psicologia? Como é que nós vamos buscar e construir uma nova identidade profissional? Como é que nós vamos construir um projeto ético-político em que o nosso saber precisa se confrontar diretamente com os problemas sociais? Como é que nós vamos assumir a perspectiva das maiorias populares, né, como o Martim Baró nos traz? Como é que nós vamos assumir esse lugar, né, de sermos mediadores e que as nossas práticas propiciem processos de tomada de consciência no sentido de realmente pensar nas raízes da alienação, das injustiças sociais, das desigualdades? Como que nós estamos, não só no nosso discurso e nas nossas descobertas teóricas, pensando nesses sujeitos e em como que nós vamos mediar a construção do saber dos sujeitos e grupos sobre si mesmo, né? Como é que nós vamos pensar nessa ideia da conscientização como horizonte do fazer saber da psicologia social latino-americana, sem pensar numa conscientização no sentido pessoal, no sentido psíquico, né? Como é que a gente vai mudar essa nossa forma de enxergar o sujeito e romper com essa ideia subjetivista da consciência, né? Pensando que a conscientização deixa de ser algo, então, que faz parte de uma mudança individual, uma mudança a nível pessoal, para pensar na conscientização enquanto uma transformação social, coletiva, das relações sociais. Alguém ainda não me falou, mas eu acho que realmente é isso. Eu vou ter até que pensar aqui, né, que eu quero trazer algumas questões também. Então, a ideia é essa, né? Como que nós temos feito para pensar a psicologia criticamente? Como que nós temos saído desse lugar do mundo das ideias para o mundo realmente do envolvimento e do comprometimento ético-político? Como é que nós estamos vivendo essa visão da psicologia nos processos micro-revolucionários? Como é que nós estamos lidando com essa resposta a essas necessidades populares? Como que nós estamos cumprindo esse nosso papel de agente político, responsáveis pela transformação social? Porque não adianta realmente achar que nós estamos cheios de boas intenções e que só as boas intenções vão conseguir realmente transformar essa realidade, né? Então, a gente
precisa realmente discutir essa relação entre teoria, prática e praxis. Como nós estamos produzindo espaços de fato emancipatório, e como que a psicologia pode e reproduz dominações, reproduz estigmas, reproduz muitas vezes um pensamento dominante, mesmo que a gente esteja achando que a gente está ali cheio de boas intenções, como que nós estamos realmente considerando as nossas concepções nesse nosso trabalho? E aí eu queria pensar, né, e trazer aí, já pensando aí no encaminhamento, na nossa posição ético-política frente ao mundo, porque a gente fala muito da psicologia, da sociedade, da vida, e eu queria fazer um convite para a gente pensar nas nossas práticas. Eu, enquanto psicóloga, enquanto estudante de psicologia, enquanto uma pessoa que tem um projeto para a sociedade, como que eu estou reproduzindo as práticas aí, como que eu estou possibilitando, de fato, transformação social? Eu estou conseguindo realmente levar uma prática emancipatória ou eu estou levando uma prática que reproduz? E aí, assim, já que eu tenho falado muito do Paulo Freire, né, eu acho que Paulo Freire, pensando inclusive no seu centenário, nos inspira sempre, e eu queria trazer uma frase dele que eu gosto muito, que eu tenho como ideal e como horizonte de vida, que é a ideia que diz da coerência. Ele fala que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Eu acho que essa fala do Paulo Freire nos faz pensar nesse compromisso ético-político. Ele nos convida a avaliar nossas práticas. Como que nós, sujeitos, como que nós, psicólogos em formação, qual que é a nossa visão de mundo? O que eu sonho como projeto de sociedade? O que eu tenho feito para mudar o mundo? Como que eu tenho me posicionado frente a esse mundo? Quais são os meus preconceitos? Que privilégios, quais que são os meus privilégios no dia a dia? Como que eu tenho usado dos meus privilégios como forma, oferecendo meus privilégios para transformar o mundo? Como que eu tenho feito anúncios e denúncias, né? Como é que eu tenho feito anúncios? Que anúncios eu tenho levado? Que denúncias e anúncios eu tenho produzido? Como que eu tenho me posicionado frente às injustiças sociais? Nossas metodologias, nossa linguagem, nossa forma de nos comunicarmos com os grupos, as instituições, as comunidades, as pessoas, tem sido de fato efetiva? Nós temos realmente conseguido nos aproximarmos do nosso trabalho, das nossas práticas? O que eu estou propondo dentro e fora da psicologia? Como é que eu tenho vivido o meu compromisso ético-político enquanto sujeito? Eu participo de algum grupo, de algum movimento social, de alguma organização? Eu tenho realmente me posicionado frente a esse mundo? Essa ideia que o Pedro traz. Como que eu tenho agido? E qual que é a forma da gente pensar na própria aplicação das políticas públicas? Quem que faz a política pública? A política social, ela é proposta pelo Estado, né? E nós estamos vivendo um momento aí profundo de precarização dessas políticas, mas somos nós, profissionais, que estamos lá no dia a dia dessas políticas sociais, é a nossa concepção de mundo, é a nossa concepção de sujeito, e quando o Arnaldo fala que a gente deve defender que a política pública, que a psicologia que combina com a política pública é a psicologia social, eu também acho que assim, a gente tem que defender isso de uma forma mais impositiva, né? Porque não é qualquer psicologia, mas também não é qualquer sujeito, não é qualquer psicólogo. Nós é que fazemos a nossa prática lá na ponta, né? É a minha relação com o sujeito, é a minha visão de mundo, é a minha visão de sujeito
que vai fazer diferença quando eu estou na política pública, frente ao usuário, né? Frente às comunidades, frente aos territórios. Mas eu também concordo que a gente precisa agir para além das políticas públicas. Que outras formas, né, de criação, de invenção, de trabalho de base, de intervenções para além das políticas públicas, as chamadas políticas participativas, eu tenho atuado. E aí eu também acho que a gente precisa olhar, inclusive, para as nossas práticas dentro da própria Abrapso, né? A Abrapso precisa ser repensada. A Abrapso, enquanto uma organização que se propõe a trazer uma psicologia que transforme, precisa pensar nas suas relações do dia a dia. Como que estão sendo trabalhadas as questões de horizontalidade dentro desse processo? Como é que estão sendo trabalhadas as questões de participação e de lugar de fala das pessoas dentro da própria organização? Eu estou citando a Abrapso, porque nós estamos dentro da Abrapso, nós estamos vivendo e nós precisamos avaliar e nos autoavaliar, enquanto uma associação que se pretende ser transformadora. Para ela transformar o mundo, para ela contribuir nessa transformação social, inicialmente ela tem que pensar como que ela está se organizando, não é? Como que os espaços democráticos têm sido vividos, como que a gente está se distanciando dos movimentos sociais. A Abrapso, ela se propõe a ser um espaço onde academia, teoria, sociedade, profissionais, movimentos sociais, militantes, estejam juntos construindo saberes. É algo que a gente tem que avaliar permanentemente, porque senão a gente cai e naturaliza a vida, naturaliza as relações, naturaliza as dominações. Eu acho que meu tempo, ninguém me avisou, pelo que eu controlei aqui, minha meia hora já passou, né? Então, eu queria, assim, também abrir para o debate e pensar, então, que criticar a psicologia é nos criticar, né? E criticar no sentido positivo, no sentido de processo, no sentido de transformação, no sentido de mudança, no sentido de radicalização, né? E eu queria terminar, já que eu estou me posicionando, trazendo esse posicionamento que eu já trouxe aqui nas minhas falas, mas que é recorrente na nossa sociedade nesse momento, que é esse posicionamento contra a prática fascista, né? Contra a prática racista, contra os genocídios diários que nós estamos vivendo, né? Contra o momento aí da necropolítica, que inclusive é tema do nosso encontro, né? Então, eu termino aí com Fora Bolsonaro, um outro mundo é possível, vamos caminhar juntos, sempre nos posicionando e trazendo essa visão crítica. Meus companheiros já estão aqui, né? Obrigada, gente. Vamos que vamos. Que discussão tão importante, né? Reflexão aí trazida pela Márcia, Arnaldo e Pedro. São questionamentos, né, que a gente deve estar levando para a nossa prática, para nós como seres também, né? Seres sociais. E gostaria de agradecer a vocês três por estarem aqui, disponibilizando o seu tempo para falar sobre esse assunto, né? E antes da gente encerrar, nós temos uma pergunta aqui no chat. Está direcionada a Pedro, mas sintam-se à vontade para responderem também. Está dizendo aqui, a academia acaba se distanciando um pouco do leigo. Como podemos construir uma ciência mais próxima e acessível? Microfone. Nossa, eu amo o trabalho de ensino remoto. Que delícia, meu Deus. Eu acho que, na verdade, as falas minhas e de Márcia foram uma tentativa de resposta a isso também, né? Acho que o primeiro aspecto é a gente, por mais que, né, o âmbito da produção de conhecimento tenha as suas especificidades, né, e o âmbito da atuação prática profissional também tem as suas, né? Acho que passa necessariamente para a gente retirar as dicotomizações que a gente mesma fez entre elas, né? Acho que o primeiro aspecto talvez seja mesmo nesse sentido, assim, né? De buscar findar essa cisão criada por nós mesmos, né? Entre ciência, entender a própria ciência como uma prática humana, né?
como uma forma de agir ao mundo no sentido de conhecê-lo, como que isso automaticamente está direcionado à forma como nós o entendemos e nós refletimos sobre isso e buscamos incidir sobre essa realidade, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? Buscar, assim, findar com essas dicotomizações que a gente mesmo opera. Uma delas, né? Como muito bem colocado também pela Márcia, temos outras, né? Indivíduo e sociedade, objetivo, subjetivo, né? É justamente entre ciência, né? E atuação profissional, né? Eu acho que o resto meio que foi falado pela gente aqui, né? Acho que foram tentativas de alinhavar esses movimentos, né? E temos aí inquietações muito bem colocadas e pertinentes aí para a gente pensar nesse sentido, né? E essa reflexão é o primeiro passo, né? Isso que vocês estão trazendo aqui, né? Me permitam. Diz, o Marquinhos tem me apelidado a minha língua é um chicote, eu não aguento. Eu tenho uma vantagem, pelo menos isso, Márcio, olha que beleza. Eu tenho uma vantagem com o Pedro. Eu adorei quando o Pedro falou assim, que mesmo quem não trabalha é proletariado. Falei, que bom, lembrou dos bolsistas. A gente não trabalha, a gente só estuda. Olha que beleza. Mas o que eu queria, a minha vantagem é o desvínculo institucional, tendo em vista que eu sou um aluno rebelde. Hoje eu sou expulso do programa de pós-graduação. Mas eu acho que a minha inquietação maior para essa pergunta, além da tradução, que eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer, que é uma tradução literal mesmo, tentar conversar academia e mundo real com uma linguagem mais... um português, para ser bem lélia, uma coisa que é mais próxima ao chão. Mas o que me incomoda mais é a gente pensar isso que a Marcinha falou no final. Outras formas são possíveis. E eu acho que outras formas de produzir e reproduzir o conhecimento também. A academia cansa, a gente fica, por isso que eu brinco, eu estou em vantagem, a gente fica muito preso aos protocolos reais, né? As normas de publicação e as exigências das revistas, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que responder, não pode falar isso porque tem o chanceler daqui, não pode falar isso porque tem o reitor dali. Ou pior, a gente está no mesmo lugar e nem sabe o que o outro está fazendo. Estamos todos fazendo... E aí eu estou pensando só psicologia social, né? Quando eu vou pensar o mote de outras áreas de conhecimento, isso ainda me apavora mais. Mas às vezes a gente somos psicólogos sociais no mesmo espaço, às vezes no mesmo laboratório, e um não sabe o que o outro está fazendo. Um não conversa com o outro. E aí, quando você vai pensar isso, quando é outro espaço, né? Nas gentes, no cotidiano, como eu gosto, ou na coisa da experiência. Eu acho que a experiência é um modo de produzir conhecimento que a gente precisa trazer mais, assumir a experiência como modo mesmo de produzir. E o posicionamento que a Márcia disse, eu acho que a gente precisa urgentemente traduzi-lo nas nossas produções. Não só no sentido literal, mas no sentido mesmo, assim, quando eu faço um resgate histórico e eu digo, eu não preciso ser antirracista só porque eu compreendo que isso é importante, mas eu preciso ser antirracista na minha produção, porque ou eu faço isso, ou eu não estou dando caminhos para uma psicologia que mude a vida, não só das pessoas, mas a minha, inclusive. Porque o racismo não é um mal só para as outras pessoas, é para mim também. Porque ele é perverso. E eu estou pegando um modo de posicionar. Eu acho que pensar outras formas de produzir conhecimento, né? A gente tem um grupo de estudos lá na universidade que eu estou cada vez mais me apaixonando, que a gente tem disso. A gente precisa sair da universidade e caminhar para a pluriversidade. Há muitas formas de fazer e de falar e que a gente dá para mudar isso. Dá para fazer o que a Marcinha falou, né? Olhar para nós mesmos e dizer, é isso mesmo que nós estamos fazendo? É por aqui que a gente quer ir? Para concretizar esse sonho, o caminho está dando certo? Não, então vamos caçar outro. E são muitos, né?
estar cada vez mais convencidos de que há muitos caminhos, inclusive. Eu não sei, Brisa, eu vi aqui outros comentários, perguntas. Eu não sei se vocês pensaram em colocá-los ou se seria essa que era mais direta. Aqui, colocaram aqui na tela. Luiz Aguiar diz: o convite é estar atento às necessidades atuais e agir, usando e criando referenciais que atendem às realidades brasileiras. Exatamente isso, né? Aqui no chat também falo. Maria Elizabeth diz: qual é a minha visão de mundo? Quais propósitos? Qual é meu comprometimento com as transformações desejadas, né? São os questionamentos que vocês trouxeram também. Nayara Lima: para haver crítica, precisamos de pessoas de vários campos, não só pessoa que pensa igual, pois senão a crítica fica rasa. Vou comentar aqui no geral, né? Também tentei dar uma olhadinha ali no chat, mas eu sou meio ceguinha, não consigo olhar de longe. Mas, assim, né, é isso, gente, é essa aproximação, né? Eu participei semana passada da Conferência Municipal de Assistência Social, não sei quem milita aí na área do SUAS, né? Tem muitos profissionais que estão no SUAS, estão acompanhando esse momento. Nós estamos vivendo um momento de conferências, né? Conferências são os momentos institucionalizados. A política pública traz momentos e institucionalidade na participação da sociedade nas políticas públicas, que são os conselhos e as conferências. E nós estamos no momento do processo conferencial da assistência social, está acontecendo de forma remota, mas isso que eu trago da linguagem, gente, é uma coisa muito importante da gente pensar. Você está chamando a comunidade, você está chamando os moradores, você está chamando os usuários da política para conversar, né? Então, a gente fala, e é lindo a política pública falar, né, na participação dos usuários, no controle social, na autonomia da participação. E aí você chega numa conferência, você leva aquele tanto de gente da comunidade e você fala uma linguagem que eles não entendem. E a gente fala sem perceber, muitas vezes. A gente usa eu acho, então, assim, essa questão da linguagem, gente, uma coisa muito prática. O que a gente fala? Para a gente pode até ser coisas casuais, mas presta atenção, para um dia e fica um dia inteiro prestando atenção na sua fala. A nossa fala é muito técnica, a nossa fala é muito inacessível. A nossa fala é cheia de siglas. O SUAS, né, que é a política que eu atuo, ele é cheio de siglas. As pessoas entendem essas siglas. A gente fala de uma forma tão naturalizada, a gente fala por códigos, e a gente quer que o outro participe. Então, assim, a política pública, ela prevê espaços de participação popular. Que bacana. Nós estamos chamando a população para participar, mas nós não estamos garantindo acessibilidade. Nós não estamos garantindo que essas pessoas entendam o que a gente está falando. Então, essa autoavaliação que eu sugiro vai desde essa forma de como nós estamos nos comunicando, como é que a nossa fala está chegando no outro, como é que nós estamos realmente, como é que nós queremos sermos mediadores no processo de tomada de consciência, se nem nós que somos esse agente da transformação, conseguimos falar a linguagem das gentes, né? O Arnaldo fala das gentes. Como é que a gente vai? Se nós que estamos lá para isso não conseguimos nos fazer entender, eu participo de muitas reuniões comunitárias, reuniões de rede, e os moradores falam assim, nossa, eu fui naquela reunião, mas eu não entendi nada. Eu fiquei 2 horas participando da reunião de rede, eu não entendi nada que estava sendo falado lá. Eu fui lá para lanchar, as pessoas falam assim, o lanche estava muito gostoso. Fui lá, participei, mas eu não entendi. Gente, isso é muito grave. Nós precisamos pensar primeiro nisso. Nós estamos conseguindo nos comunicar ou nós estamos fingindo? Senão a gente vai fingir. Eu estou fingindo que eu estou garantindo participação, né? Estou falando aqui de um exemplo dentro de uma política, dentro de um contexto muito específico. Isso serve para a nossa intervenção como um todo. Eu estou realmente fazendo o primeiro ponto, que atingindo, me fazendo
entender e entendendo o outro, né? Então, é mais uma provocação aí para a gente pensar nessa questão muito concreta mesmo da vida e da nossa realidade de intervenção. Fica, então, esse convite da Márcia, né, para essa reflexão. Já estamos encaminhando para o final. Pedro e Arnaldo, se quiserem comentar mais alguma coisa, Márcia também, fazer algum comentário. No caso, eu só queria reforçar os parabéns pela a Regional de Minas, da Abrapso, né? Agradecer pelo convite, né? Especialmente Arnaldo, Núcleo de Divinópolis. Agradecer a todo mundo que a gente não está vendo, que tá aqui, né? Essa coisa de trabalho remoto, em alguns momentos, é brincadeira do copo também. Eu costumo brincar com os alunos, né? A gente não sabe se tem alguém aí, né? Talvez tenha alguém aqui, enfim. Então, agradecer a quem está aí, em alguma esfera, alguma dimensão, né? E parabenizar. E é isso, agradecer e sigamos aí no diálogo, nessa construção conjunta. Abraço e beijo para todo mundo. Obrigada, Pedro. Você vai fechar, né, Arnaldo? Vou só dar um tchau também, porque o Arnaldo aí, propositor da mesa, né, ele que nos articulou aqui, também queria agradecer esse convite, deixar novamente aí essa ideia e esse desejo que o Núcleo Divinópolis reerga, né, gente? A Lili está sumida, não sei cadê ela. Reerguer o Núcleo Divinópolis com toda essa potência que se tem, deixar aí, né, para quem está chegando, esse convite, né, de se envolver mais, de militar mais junto com a gente. E também agradecer, vi aqui, né, dei uma olhadinha aqui no chat, muitos comentários, muita gente bacana aqui assistindo, e trazendo comentários potentes aqui para a nossa mesa, né? Eu tenho falado que o chat, eu sou muito fã de chat, o chat possibilitou a conversa paralela, né? Oficializou a conversa paralela. Eu gostava tanto de conversa paralela quando eu era aluna, quando eu estou numa palestra, né, no presencial, e a gente falava assim, mas eu estou falando do assunto da aula, mas eu estou conversando. Aqui no chat nós podemos conversar, e a ideia do chat é essa mesmo, gente. Então, deixo aí também meu abraço, né? Vi aqui as várias colocações aqui do Paulo Freire, né? Que permeia aí a nossa vida, né? Essa ideia realmente do esperançar, né? Marquinho trouxe, Manu trouxe, outros trouxeram, e vamos que vamos, né? Sem perder a crítica, sem perder a indignação, mas pensando o que é possível e o que realmente nós podemos fazer para que esse outro mundo seja possível. Beijo, gente. Obrigada, Márcia. O Arnaldo vai fechar, o Arnaldo que lute, né? Só 2 comentários antes de uma fala final. Marquinhos já está aqui me batendo, que eu falei que o bolsista trabalha. Mas é porque quando o Pedro diz, o povo acha que quem não ganha salário não é trabalhador, né? Não está na roda. Não, estamos todos na roda, inclusive os bolsistas, que trabalham muito, né? Pelo menos deveriam. E um comentário que eu vi aqui, Ana Paula, de como lidar com os conflitos, né? Assim, é uma disputa, não tem jeito. Isso dentro da psicologia social, mas dentro da psicologia, como dentro da vida. É uma disputa, né? Quando a Marcinha fala, né? Eu digo, a Marcinha reafirma, da coisa da política pública. É preciso assumir a política pública como um campo nosso, mas não só ali, né? Isso, de novo, no campo da disputa. E aí eu acho que nós temos muito o que fazer, né? Pensar as disputas em que nós estamos inseridos. No mundo em que vivemos, mas no campo da psicologia social, nós temos muito o que fazer, inclusive para lutar, né? com essa coisa de construir uma linguagem ou uma compreensão de mundo. Eu gosto muito dessa expressão, uma visão de mundo que vislumbre um mundo melhor, que vislumbre um outro mundo, né? Eu acho que isso é fundamental. Agradeço toda a minha reverência, Pedro, Marcinha, Brisa, Jorge, os que aceitaram o convite, que estão aqui nos ajudando. A Regional, né, pela empreitada, porque é o possível, mas é um possível muito pesado,
né? Porque esse negócio longe é muito difícil. Agradeço muito. Torço, Marcinha, para que a gente consiga articular de novo lá, vamos lutar, vamos pelejar. Acho que temos perspectivas, né? Que vamos nos agarrar a elas. E agradeço a quem nos ouviu, o que eu pude acompanhar aqui. Nós chegamos ao ápice de 70 pessoas conosco aqui. Eu acho que é importante marcar isso, né? Muito bom, todas essas pessoas que nos ouviram e provocaram na conversa de corredor. E eu quero encerrar. O Pedro usou uma expressão, né? Que a gente não pode ser umbiguista, né, Pedro, que você usou. Eu falei corretamente? E me remeteu imediatamente a uma música, Yaya Maceba, que ela termina dizendo isso: umbigo da dor, umbigo da cor, primeiro umbigada, Macemba, Yaya Macemba, é o samba que dá. Quem tiver curiosidade, que vá ver o que isso significa, porque é muito diferente, né, o seu umbigo, mas o umbigo que te coloca numa comunidade. E aí ela termina: vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu acho que isso traduz o meu sentimento nesse final e o sentimento que eu quero, inclusive, para a Abraps e para a psicologia social. Muito axé para nós todos e sigamos, né? Nesse pandemônio, que outro mundo possível chegue logo. Com certeza, a luta é todos os dias, né? Obrigada pela participação de Pedro, Márcia, Arnaldo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí a gente. Então, né, vamos estar encerrando aqui. Bom dia para todos, bom dia para vocês. E só gratidão.